E vem conferir a crítica do filme Napoleão. E chegou nos cinemas o filme Napoleão, que é baseado na história do grande conquistador Napoleão Bonaparte. Filme esse que é feito, dirigido por Ridley Scott. E quando eu vi que ia ter um filme sobre a história do Napoleão, dirigido pelo Ridley Scott, ele me gerou dois sentimentos que são completamente opostos. Por um lado, ele me gerou expectativa, vontade de ver o filme, mas por outro lado, ele também gerou um pouco de receio. Eu acredito que o Ridley Scott, ele é um grande diretor da história do cinema. Se você pega seus filmes, você pega sua história no cinema, obviamente ele está marcado lá. Mas também é inegável que ele entrega alguns projetos que não funcionam muito bem. E o que fez eu ficar com medo de Napoleão quando eu vi que o Ridley Scott estava anunciado como grande diretor, é que ele poderia entregar o que ele fez em 2021. Para quem não lembra, em 2021, ele entregou em um mês um filme chamado O Último Duelo, que é um filme incrível, que pouca gente viu, mas que eu recomendo muito, é um filme fantástico. E um mês depois, ele entregou um filme que era A Casa Gucci, que aí todo mundo viu, ficou mais famoso, que não funciona de maneira nenhuma. São dois opostos de um diretor no mesmo mês. Um filme incrível e um filme que você vê que tem problemas grandes. E até problemas que você vê na Casa Gucci, você vê se repetir aqui, principalmente na parte envolvendo a narrativa, como conduzir a narrativa e alguns personagens. Então a partir daí eu gerei esse medo. E quando você chega em Napoleão, você vê que o Ridley Scott, ele traz o melhor que ele consegue trazer na sua carreira em relação à direção, em relação à parte técnica. É muito legal ver como o Ridley Scott, ainda hoje em dia, mesmo depois dos seus 80 anos, ainda tem essa disposição de entregar grandes cenários, grandes produções. Mas por outro lado, ele também traz o pior que ele traz em algum dos seus filmes, que é na parte da narrativa. Mas vamos começar devagar. Vamos falar um pouco da parte técnica, que é a parte que realmente é muito boa nesse filme e que você vê o melhor do Ridley Scott. Como eu falei, hoje em dia é muito comum quando você vê esses épicos, as pessoas usarem muito CGI, usarem poucos cenários e isso perder o impacto de muitos momentos grandes que o filme tem que ter. Aqui você vê como o Ridley Scott ele tem uma preocupação com isso, desde o design de produção do filme, desde o figurino, que ele quer passar a diferença de um país para o outro em pequenos detalhes, em cor, em pequenas medalhas, que mostra também a diferença de classe de cada um dentro do exército, até pontos de grandes palácios, grandes alimentos que eles estão comendo, grandes cenários de quando alguém vai se tornar um rei, por exemplo, até momentos realmente da batalha. Tudo ele pensa detalhe por detalhe, e isso é incrível, e hoje em dia isso faz falta no cinema. Hoje em dia, quando tem grandes cenários, eles preferem realmente apelar para o CGI, e aqui, obviamente, é um filme que tem CGI, e um ponto ou outro você pode até falar que ele é um pouco visível. Por exemplo, na sequência que envolve Moscou, é uma parte do CGI não funcionou tão bem, mas o resto de quase 2 horas e 40 de filme, ele funciona muito bem, e o Ridley Scott filma muito, a sua direção é muito afiada, e desde sempre ele trabalhou muito esses épicos, grandiosos, que envolve guerra. E aqui não é diferente. Estratégias, pensamentos de guerra, como Napoleão pensava a sua guerra, funciona muito bem. Desde guerras como Waterloo até na sua guerra final. Você vê que cenários são diferentes, mas ele pensou detalhe por detalhe. E isso funciona muito bem. Essa parte do vestimenta, da fotografia, da direção, até a trilha sonora funciona muito bem, dando meio que um épico, às vezes até um pouco melancólico pro personagem, variando muito entre quando ele estava na sua vida pessoal para quando ele tinha que ser o grande líder. Então, tecnicamente, esse filme me agradou muito. A parte da direção, fotografia, trilha sonora, tudo me agrada realmente muito nesse filme. Até em como eu fiquei preocupado de como vão fazer o Joaquin Phoenix ser menor que os outros personagens no filme. Porque o Napoleão era um cara baixinho. Ele era conhecido por ser um cara baixinho. E o Joaquin Phoenix é um cara alto. Então eu pensei, como vão colocar isso em tela? Até isso não incomodou. Porque ele conseguiu usar muito bem os ângulos de câmera, sempre com uma ideia do Napoleão de uma forma diferente. Sempre a câmera vindo de trás, ou bem distante, para conseguir fazer parecer realmente essa perspectiva forçada que mostra como Napoleão era menor. Então, tecnicamente, como eu falei, o Ridley Scott manda muito. E eu quero destacar de novo os momentos de guerra. Porque se você for reparar realmente, nenhum daqueles momentos de guerra, você sentiria o impacto pelo como o roteiro trabalhou até chegar naquele ponto. Isso eu vou chegar mais na frente. Mas o Ridley Scott trabalha tão bem que você fica empolgado. Você quer saber mais, de novo. Como eles trabalham tudo funciona muito bem. E isso me agrada muito. E não só as guerras, né? Como eu falei, os cenários, os palácios, a vestimenta, como cada cenário, como cada época funciona. Também a mudança de filtro de um lugar para o outro cria muito clima. Quando você está na parte de Waterloo, você sente a parte realmente daquela neve, aquele frio que eles estão sentindo. Só que quando eles estão no Egito,
você sente aquele calor que eles estão lá. E isso, toda a direção dele funciona muito bem. E de novo, é muito legal ver um épico como o Ridley Scott faz, no sentido de a grandiosidade que esse épico tem que ter, de cavalos, a produção, a figurinos, tudo, até a dublês, tudo funciona tão bem ali, figurantes, faz com que a cena fique maior, né? Faz com que ela realmente funcione. Mas como eu falei, se a parte técnica é impecável, o resto do filme acaba prejudicando muito. Mas antes de entrar na parte que prejudica o filme, que é a parte de roteiro, história, a forma como eles conduziram essa narrativa, eu tenho que falar um destaque individual a dois atores, que seria o Joaquin Phoenix, que faz o Napoleão, e a Vanessa Kirby, que faz a Josephine. Bom, individualmente, são dois atores que funcionam muito nos seus respectivos papéis. O Joaquin Phoenix entrega realmente um cara que ele tem na vida pessoal, um cara que ele era diferente da sua vida pública, ele realmente passa às vezes, ele é alguém que é às vezes tirado sarro pelas pessoas, mas ao mesmo tempo ele mostra uma imponência quando tá na frente dos outros. Você entende porque ele tem um carisma às vezes que consegue conduzir tantas pessoas a ir numa guerra com ele. O Joaquin Phoenix passa bem isso. Já a Vanessa Kirby passa bem a ideia de como ela era manipuladora, como ela consegue fazer com que aquele cara que meio que controlava a França inteira ficasse nos seus pés. Ela consegue entregar várias camadas para essa personagem que eu gostei muito, desde a parte das cartas, a como ela sente, nos detalhes, nas partes dos olhares. Então, individualmente, são dois atores que funcionam muito bem. Já juntos, começa o problema do filme. Bom, uma grande parte do filme, para não dizer que quase sua maioria, é focado muito nas cartas que a Josephine mandava pro Napoleão e que o Napoleão mandava pra Josephine. O problema é, essa parte não funciona tão bem no filme. E aí entra no ponto de como o roteiro quis conduzir essa história. Porque eles não funcionarem bem, tira muito do que o filme tinha que entregar. Eu falei, individualmente, dois atores fantásticos entregando muito aqui. Juntos, sem química nenhuma em momento nenhum do filme. E não que ele tivesse que ter uma química incrível, mas até a relação deles é mal construída. Tanto que chega num ponto do filme que eu tava achando que o filme tava querendo conduzir uma coisa, mas, quando chega pra mostrar o que a Josephine está falando, você vê que vai pra um caminho diferente. E você vê que a montagem, a forma como o roteiro foi conduzindo aquela ideia dos dois juntos, acaba não sendo bem trabalhada. E aí a gente entra na parte do roteiro, que é o grande calcanhar de Aquiles, e que faz com que esse filme seja de mediano até um pouco pra baixo em alguns pontos. Porque quando você vai fazer um épico de um grande nome da história, você tem que meio que focar onde você vai contar. Se você quiser contar a história inteira dessa pessoa, obviamente muita coisa vai ficar de fora, e a partir daí você percebe que vai ter alguns problemas no seu filme. Então é normal quando você vai contar uma figura histórica, você pegar um ponto específico da história para poder contar sobre ele. Ou vai ser realmente o seu início, ou vai ser o momento do seu auge, ou vai ser sua queda, o seu final de carreira. Normalmente o filme foca um desses três pontos para poder contar uma narrativa e focar em tudo ao seu redor para dar mais vida pro protagonista, mais vida para quem está na sua volta e até deixar com que o público se envolva mais com esse personagem. Mas não o Ridley Scott. Eles resolveram ir para um outro caminho, que é, vamos contar a história inteira do Napoleão em 2 horas e 40. Tudo bem, ele falou que ele vai lançar uma versão de 4 horas, que realmente aí vai contar tudo que ficou de fora. Mas já tem 2 horas e 40. Eu não posso avaliar duas partes separadas. Não, esse é o que foi entregue, esse é o que ele conseguiu entregar, e ele poderia ser melhor na parte de escrever o personagem, o universo e a parte de como foi a história do Napoleão, pra gente entender melhor a história. E não foi isso que aconteceu aqui. Ele quis contar tudo de uma vez. Então, quase nada nesse filme realmente você cria uma relação, um interesse e você fica mais da metade do filme perdido. Obviamente, se você é um cara que estudou história, se você é alguém que realmente tem essa bagagem a mais, pode ser que pra você seja mais fácil se localizar. Mas pra mim que não estudou história, sabe, não tudo da história do Napoleão, fiquei meio perdido em alguns pontos. Porque o filme, como eu falei, ele quer contar tudo. Então, vários momentos você não entende o que está acontecendo. A montagem é bem estranha desse filme nesses pontos. Se ela funciona bem na parte das batalhas, criando bem um clima, na parte de passagem de tempo, transição de tempo, não funciona. Tem um ponto onde o Napoleão parece que vai se interessar por uma outra mulher. Corta a cena e ela já está com uma outra mulher que você não entendeu muito bem naquela estratégia de batalha. Chega um ponto onde o Napoleão conquista uma quantidade de lugares, mas eles falam que ele simplesmente conquistou. Você não realmente viu ele conquistar. O mesmo vale, por exemplo, para a sequência do Egito, que ele sai, vai ter uma consequência. Essa consequência nunca existe. No final do filme, quando ele vai pra batalha, você não entende de onde ele tirou tanta gente. E aí chega esse ponto que é o problema do filme. O Ridley Scott quis contar muita coisa ao mesmo tempo. E é aquela coisa, quando você quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, você acaba não fazendo nada certo. E foi isso que aconteceu aqui. Porque na parte das batalhas, na parte dos conflitos, se na parte técnica ela é excelente, na parte narrativa ela não funciona. Porque são tanta coisa acontecendo em tela que você no final nem entende muito bem o que ele tá atacando, por que ele tá atacando, quem ele tá atacando, de tanta gente, tanta coisa que acontece ao mesmo tempo. Tem um ponto que você tem que criar um vínculo
vínculo emocional para se preocupar com Napoleão. Só que você não se importa, porque você não vê o que tá acontecendo. Realmente, é como se você assistisse... Parece que o Ridley Scott aqui, ele falou, eu vou bater o recorde de contar a história do Napoleão da forma mais rápida possível em 2 horas e 40. E foi isso que aconteceu. Então quando você chega na parte da relação das cartas, Josefina e Napoleão, você não sente absolutamente nada, porque a história deles é tão apressada, fica tão conduzida de uma forma tão ruim, que você não sente. Tem sequências desse filme, onde os dois estão juntos, que é pra você sentir coisas diferentes. Uma sequência que envolve a última briga deles, onde você não entende porque eles estão brigando, porque o filme não construiu bem aquilo. Quando chega no final e a Josefine sente realmente uma atração pelo Napoleão, você também não sente aquilo. Numa parte da outra, onde aparece uma personagem aleatória, você nem lembra que é a filha da Josefine, porque o filme não consegue ficar mostrando ela e mostrar que ela cresceu. Porque o filme não mostra nada bem feito. O Napoleão fala que ele precisa conquistar um território de qualquer jeito. E você não entende, porque em nenhum momento o filme mostrou qual é a parte que realmente deveria importar sobre isso, que é a parte política. Esse filme, ele parece que ele tem alergia a falar de política. Toda hora que entra na parte que o Napoleão vai discutir um pouco mais a sua estratégia de como, não a parte só de batalha, mas a estratégia de política dele, de conquistar um povo, de conquistar o outro, de tentar casar com uma filha de alguém importante, você vê que o filme simplesmente passa por cima. Isso acaba gerando contradições. Teve um ponto que eles mencionaram, não, ele foi casar com uma filha, mas ele casou com outra. Mas o filme foi tão mal explorado que eu não entendi o que estava acontecendo nesse ponto, porque realmente o filme ele vai atropelando tudo. Então se por um lado, tecnicamente, o filme consegue entregar muito, e tem 2 atores que funcionam muito bem, o resto do filme é uma catástrofe nesse sentido de roteiro, adaptação. E como eu falei, eu nem sei, já que eu não conheço tanto a história do Napoleão, eu não consigo nem dizer se realmente, historicamente, o filme tá certo. Mas em questão de roteiro, questão de como eles trabalham tudo é muito apressado. Ele meio que passa por cima e você não vai entendendo. De um momento pro outro, o povo ama ele e você não entende porque o povo ama ele. Uma hora o povo odeia e você não entende. A parte que vai desenvolver a política, você também não entende. Quando ele vai tendo seus partes de resolver o seu política interna, você vê que não funciona. Tem nomes que entram e saem do filme que você não entende. E ainda por cima, tem um casal principal com 2 atores fantásticos que não tem química nenhuma. Então por isso que o filme fica essa dúvida do que eu achei do filme. Porque tecnicamente ele pode ser impecável. Tem 2 atores incríveis. Mas no final, eu saí muito mais com vontade de realmente ir atrás para saber qual é a história total do Napoleão, porque esse filme meio que deixou mais confuso do que explicou. A parte política, a parte realmente de desenvolver os personagens, a parte realmente construir bem o relacionamento entre eles, nada funciona bem. No filme você sabe que existe Napoleão, sabe que existe a Josefine, e no final, em volta deles, tá acontecendo várias coisas, mas é tão atropelado que você vai ter que ver o filme umas 3 vezes para começar a entender o que ele quis dizer em algumas cenas. Concluindo, Napoleão não foi um filme que foi arrastado para mim. Foi 2 horas e 40 que até passou bem, porque a parte técnica é excelente e a atuação da Vanessa Kirby com o Joaquin Phoenix é muito boa. Mas a parte que importa do filme mesmo, que é a parte do roteiro, que é a parte da relação dos personagens, que é a parte de você entender a política, entender quem é o Napoleão, aí não funciona muito bem. Porque o filme parece que ele é um grande resumo da vida do Napoleão, cortando vários momentos que parece que o diretor não tinha interesse de contar. Então quando você abordar um pouco mais da política, que era fundamental para entender o Napoleão, eles cortam e você não entende. Eles pulam vários segmentos onde parece que tá faltando alguma coisa. Como eu falei, tem uma cena que o povo odeia o Napoleão. Na cena seguinte, o povo ama o Napoleão. Qual foi essa passagem de tempo que não aconteceu? A relação Josefine e Napoleão. Uma hora ela parece que odeia ele, tem repulsa dele, e outra hora parece que ela ama ele. Mas em que momento o filme teve essa passagem? Porque o filme realmente não é aquele filme que ele não te mostra em tela, mas você tem que entender o que está acontecendo. Não, realmente falta partes aqui. Se tecnicamente é excelente, se tem 2 grandes atores que juntos não funcionam tão bem, a parte do roteiro é uma grande decepção. O filme não é terrível, achei ele só mediano, mas com o potencial que ele tinha em mão, ele poderia ter sido muito melhor. E por isso que eu fecho o filme Napoleão com uma nota 5,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Napoleão? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.